Olá pessoal, eu sou o Guilherme Vieira. Eu sou a Nathalie Borges. E você está no canal Vieira Borges. E hoje, pessoal, nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente normalmente faz brincadeiras e tal, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sério, que é para responder alguns questionamentos que fazem pra gente. Algumas pessoas que seguem o nosso canal, que nos conhecem aqui do YouTube, sabem que nós fomos evangélicos, né? E que já faz um tempo, já tem mais de um ano que a gente saiu da igreja evangélica que a gente fazia parte. E desde então, a gente, depois de algum tempo que a gente tinha saído, a gente começou a frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. E algumas pessoas perguntam para nós por que nós saímos da igreja evangélica, por que nós estamos frequentando o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová e tal. Então a gente vai meio que esclarecer algumas coisinhas, tá bom? A gente aceitou estudar com as Testemunhas de Jeová, porque a gente saiu da igreja, a gente não queria deixar a nossa vida espiritual e meio que por uma questão de curiosidade, a gente aceitou um estudo com elas. Eu já conhecia as Testemunhas de Jeová há mais de 10 anos, mas eu conhecia mais de eu pesquisar, de eu estudar, de eu saber, de pegar publicações que elas têm, de olhar o site. Tem alguns amigos, alguns parentes que são Testemunhas de Jeová. E em alguns pontos doutrinários da igreja evangélica eu discordava muito. E um dia eu percebi que muita coisa que eu acreditava, as Testemunhas de Jeová também acreditavam. Então eu meio que me sentia atraído para entender essa questão, né? Como eu disse, eu sempre estudei a Bíblia, eu sempre estudei teologia e tal. Então eu não sou leigo nessa história. Tanto que na igreja evangélica que a gente fez parte, foi a última igreja evangélica que a gente fez parte, eu fiz parte dela durante mais de 15 anos. E lá eu fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, fui líder geral de jovens. Eu era diácono, fui professor de escola dominical, fui líder do grupo de missões. Então eu não sou uma pessoa assim alienada, eu conheço muito. E por estudar muito e por questionar algumas doutrinas, coisas que eu via que estavam na Bíblia e que a igreja não cumpria. E aí eu discordava de algumas coisas, até que um dia eu descobri que as Testemunhas de Jeová concordavam comigo, digamos assim. Ou que eu concordava com elas, sem a gente se conhecer. E aí por isso a gente começou a ir. Mas também tem outras diferenças, né? E a Nathalie vai falar para vocês algumas diferenças que a gente viu no Salão do Reino, as diferenças que existem do Salão do Reino para a igreja evangélica. Eu passei a conhecer mais as Testemunhas de Jeová, além do Guilherme dizer, né? Da parte dele. Mas por questão assim, antes eu tinha uma repulsa, né? Não queria saber por coisas que a gente ouvia falar e não querer saber do novo, né? Se fechar um pouco naquilo dali que a gente conhecia e pronto. Então assim, ao ler a Bíblia, a gente entende que a gente tem que ouvir as coisas e absorver, né? Tanto ruins quanto boas, mas aquele negócio, você tem que guardar as boas e jogar fora as ruins. Porque você sabendo quais são as ruins, você vai saber diferenciar o certo do errado. E dentro do Salão das Testemunhas de Jeová, a gente viu questão de organização, a gente viu questão de diferenças entre a igreja evangélica, não digo em relação a todas, porque nós não fomos em todas, mas por onde a gente passou, nós vimos assim, questão realmente da organização, da limpeza, do estudo bíblico, porque todas as reuniões passado o estudo bíblico, fazendo comparações com o dia a dia, né, o que a Bíblia nos orienta a respeito de certos assuntos, então essa parte é bem enfatizada. O que nós vemos dentro da Bíblia, o que nós realmente sentimos em relação ao que Jeová precisa de nós, a gente encontra nos estudos. E é tudo muito explanado, muito detalhado. Então, são feitos por tópicos, né, diferenciados. Então, assim, isso chamou bastante a atenção da gente. A questão de realmente entender o que Jeová quer, o que Jeová diz na Bíblia. Não levar em consideração a doutrina humana, né? O que o homem pensa, o que o homem acha que a Bíblia diz. E sim o que realmente a Bíblia diz. Uma coisa que eu achava muito ruim na igreja evangélica era o seguinte. Uma coisa que eu via muito era o seguinte. No domingo chegava algum pregador e fazia aquela pregação, aquele discurso bíblico, né? E ele, digamos, ensinava algumas coisas do que a Bíblia falava. Quando era no domingo que vem, no próximo domingo, o pregador meio que contradizia esse primeiro pregador. E por isso ficava. Nós tínhamos um culto na terça-feira que era um culto de doutrina, onde coisas da Bíblia eram ensinadas.
Mas eu sempre observava que o que era ensinado na terça-feira não se praticava na quinta, não se praticava no domingo, não se praticava no sábado. Então eu achava isso estranho. E outra, eu observava muitas vezes que, por exemplo, se dizia que uma determinada coisa era certo na terça-feira, e quando era algumas terça-feiras depois, aquela mesma coisa já não era certa, era errada. E tudo baseada na Bíblia. E eu sempre fui muito incomodado com isso, porque eu acredito na Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a revelação de Deus, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia, ela tem instruções para o nosso dia a dia, para todos os momentos da vida. A Bíblia não é apenas um livro religioso, ela é um livro que te guia na sua faculdade, na sua escola, no seu emprego, na sua casa, na família. E eu via que na igreja evangélica, infelizmente, eu sei que você pode até ver esse vídeo e discordar disso, mas no fundo, o que é ensinado, o que é realmente bíblico, não é praticado. Eu via muita gente falar de perdão, mas tinha um ódio grande do irmão do lado. Isso aconteceu inclusive com a gente. Fizeram acusações sobre nós dois que nunca provaram. E eu ficava imaginando, beleza, vamos fazer de conta que a gente está errado. Por que vocês não perdoam a gente? Por que vocês não conversam com a gente? Por que vocês não nos instruem? Mas não queriam nem conversa. Então a gente via esse tipo de coisa. Por exemplo, a igreja que a gente fazia parte era mais ou menos 2 horas de culto. 1h30 era só cantoria, era só música. E a gente não vê isso na Bíblia. Na Bíblia os cultos eram pregação da palavra. Não era música o tempo todo. Existe música, obviamente, em cultos. Mas mais da metade do culto ser só música. Outra coisa que a gente via era que, às vezes, a parte para se falar de dinheiro, falar de dízimo e oferta, era maior do que o tempo separado para falar da pregação da palavra. Então, por exemplo, às vezes havia uma pregação de 10 minutos só para falar de dinheiro. Só para falar de dinheiro. E a gente não concordava com essas coisas. Falando sobre organização, uma coisa que eu já observei no Salão do Reino esse quase 1 ano que a gente está lá, é que não chega uma pessoa hoje no Salão do Reino e amanhã já está lá em cima pregando. Não chega uma pessoa hoje no Salão do Reino e no outro dia já está saindo para evangelizar. Não chega uma pessoa hoje no Salão do Reino e já está, sei lá, liderando alguma coisa. E na igreja evangélica a gente via isso. Eu conheci um cara que usava drogas. Ele foi lá na frente, aceitou Jesus, na outra semana já estava cantando no conjunto de jovens. Então não havia uma regra, não havia um critério. Qualquer pessoa pregava, qualquer pessoa virava obreiro, qualquer pessoa virava líder. Pessoas, desculpe a palavra, mas pessoas extremamente incompetentes viravam líderes. E no Salão do Reino a gente não viu esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, eu sou formado em teologia. Essa formação em teologia para o Salão do Reino não serve de absolutamente nada. Porque não adianta eu simplesmente chegar com um diploma e dizer eu sou formado em teologia. Aí o ancião, o líder lá, vai falar assim, que bom, e daí? Não quer dizer absolutamente nada. Na igreja evangélica você chega mostrando uma carteirinha dizendo eu sou obreiro e já senta lá no púlpito. Então esse tipo de coisa a gente não viu no Salão do Reino. O interessante disso tudo, dessas coisas que o Guilherme falou, é justamente assim, a falta de preparação, porque um dia você chega lá, aceita Jesus e aí vira líder, aí já está pregando, já está evangelizando, e você não sabe o que dizer para as pessoas, você não sabe como dizer para as pessoas. E muitas das vezes, pessoas que ouvem isso pela primeira vez, acabam se ridicularizando. Tenho um parente meu mesmo que foi na igreja uma vez, se insistiram tanto para ele aceitar Jesus, e aquela coisa toda, aquela forçação de barra, e falaram que você está errado, você é pecador, de uma maneira errada. Se você não vir para a minha igreja, você vai para o inferno. Exatamente. Então, assim, de uma maneira errada, que a Bíblia não ensina a fazer dessa forma. Então, assim, afastou esse parente meu, que hoje ele tem aversão à igreja, ele tem aversão à religiosidade, né? E não consegue entender o que Jeová realmente espera do ser humano. Então, o que a gente viu em comparação de coisas erradas e certas, né? Porque cada um tem seu ponto de vista que é errado e certo, mas perante a Bíblia, essa questão dentro da igreja evangélica é vista de uma maneira realmente errada. E dentro das testemunhas de Jeová, nós vimos que tem uma preparação. Você não fala em público ou não sobe em cima de um púlpito para falar se você não tiver
consciência daquilo que você está falando, se você não vive aquilo que você está falando, se você não estuda realmente o que você está falando. Então, primeiro tem uma escola para você aprender como falar, como as pessoas te entenderem o modo de você falar. Porque às vezes você pode falar uma frase de uma maneira que a pessoa não entenda, mas tem toda a questão de pontuação, questão de fala, né, de entonação, isso pega muito. Existem pessoas que usam essa verbalização, essa forma diferente de falar para conquistar como vendedores, como pessoas assim, coisas fora, né? Fora da igreja e tudo. Então eles têm raciocínio e inteligência para poder cativar a pessoa. Então, assim, dentro das Testemunhas de Jeová, nós vimos isso para cativar para Cristo, para Jeová, entendeu? Mostrando da maneira correta como que se deve explanar a Bíblia, para que a pessoa realmente entenda e entre na cabeça dela e também no coração. Então, existe todo esse trabalho minucioso dentro dos Testemunhos de Jeová e que a gente gostou pra caramba, porque é isso que a gente buscava. Uma coisa mais calma, uma coisa assim, mais certinha, mais tranquila, consciente, inteligente. Então, assim, não adianta você sair na rua, entregar um panfleto, a pessoa vai pegar aquele panfleto, vai guardar e ficar por isso mesmo. Já a gente estuda uma maneira de falar com a pessoa, que a pessoa tem curiosidade, a gente mostra dentro da Bíblia que o que ela pensou, o que ela não pensou, está lá escrito que pode nos orientar. O que ela está querendo dizer é simplesmente o seguinte: na igreja evangélica se fala de qualquer forma, se fala às vezes com uma linguagem de marketing para atrair a pessoa para a sua igreja, e na Testemunhas de Jeová não, o que é bíblico realmente é falado. Até o seguinte, uma coisa que eu observei, na igreja evangélica uma vez me repreenderam por causa disso, porque eu preguei contra o pecado. E falaram para mim que eu não podia pregar contra o pecado. No Salão do Reino das Testemunhas de Jeová não existe isso. Se prega sim contra o pecado, se prega contra a homossexualidade, se prega contra o adultério, imoralidade sexual, contra o roubo, contra a mentira, todas essas coisas. Até hoje eu não vi, quase um ano que a gente está frequentando o Salão do Reino, até hoje eu não vi uma pessoa que chegou lá para ficar falando de dinheiro, para ficar falando de vitória, que você pode, que você determina, que você ordena, que Deus tem que estar disponível para fazer as suas vontades. Então, é Bíblia. Eu lembro até de uma vez que a gente convidou um casal para vir aqui em casa para meio que dar conselhos, né, sobre casamento. E esse casal que veio, o homem é ancião, ou seja, é como se ele fosse um pastor lá dentro. E ele começou a mostrar a Bíblia. E eu falei, não, eu quero saber o que vocês fizeram, o que vocês fazem em determinadas situações. Ele falou assim, Guilherme, o que eu vivi, o que eu faço, o que eu faria em questões de casamento não serve para você. Mas a Bíblia, ela serve, porque a Bíblia ela é o guia de Deus para qualquer ocasião. Então não adianta eu falar para você experiências que eu tive no meu casamento para, sei lá, melhorar o casamento, porque não vai servir para você. A minha vida é minha vida, a sua vida é a sua vida, mas a Bíblia serve. E tome-lhe Bíblia. E isso eu achei muito interessante. Qualquer coisa que você vá perguntar para uma testemunha de Jeová, ele sempre vai para a Bíblia. Porque existe um preconceito muito grande com as testemunhas de Jeová. Eles batem na nossa porta. Eles dão umas publicações. Eles fazem não sei o quê. Cara, pelo menos conheça um pouco, pelo menos pare um pouco para conversar, para ouvir o que elas têm a dizer. Porque eu tenho uma coisa que eu sentia muita falta na igreja evangélica, era de alimento espiritual. Você chegava num pastor quando ele estava disponível, porque às vezes você tinha que marcar horário com o pastor, parecia uma celebridade. Eu lembro que uma vez eu pedi para falar com um pastor, eu fiquei mais de 6 meses esperando isso. Então, ou seja, Jesus, que era Jesus, estava sempre disponível. O pastor hoje não está disponível, está sempre numa reuniãozinha, sempre tratando de negócios. E a igreja, e as ovelhas? Então essa assistência a gente está tendo lá, a gente está tendo atenção, a gente é ouvido, a gente é aconselhado. Ninguém é obrigado a nada, ninguém fica batendo aqui na nossa porta. Vocês têm que ir para a reunião, vocês têm... por que faltou a reunião hoje? Tá desviado, irmão? Então essas coisas não acontecem, entendeu? Então a gente se sente muito bem. E é Bíblia, e é o tempo todo dizendo, Guilherme, Deus odeia a imoralidade, Deus odeia a mentira, tal. Tudo à base da Bíblia. Se você não gosta do que está sendo pregado, aí não é problema nosso, mas a Bíblia está dizendo assim. Uma coisa super interessante em relação à questão de doações. A gente sabe que a igreja evangélica, ela sempre tem
durante o culto, é oferta especial, oferta disso, dê seu dízimo, seja fiel no dízimo, porque senão o devorador entra na sua casa e tal. Isso é antibíblico, tá? Isso não está escrito na Bíblia. E outra coisa, o interessante de você ver isso dentro do Testemunho de Jeová, lá tem a caixinha de doações. E assim, muito raro a gente ouvir falar. Só quando existem coisas grandes, vamos supor, igual agora, um tempo atrás, tá acontecendo a reforma dos salões de assembleia em Betel e tudo. Então, assim, existe uma demanda, né, na construção, então eles pedem a questão de doação de tempo, doação financeira, né, eles fazem comentários se você quer participar e tal, tá ali. E as pessoas têm que dar o trabalho também. E se você prestar atenção, um ancião, que na verdade seria como o pastor lá, tem mais de um ancião para dar auxílio para todo mundo. Você não vê ele vivendo de salário do salão da Testemunho de Jeová. Um dos critérios para ser ancião é que a pessoa tenha um emprego fixo. Obviamente, a gente vive aí um desemprego muito grande e tal, mas uma das coisas que é exigida você tem que ter um emprego. Lá ninguém vive da obra, não, igual a gente viu muita gente. Muito pelo contrário. As doações que são feitas para manutenção do salão, né? E depois existe a caixinha que é mandada para o Betel, que é para publicações, para fabricação de publicações, que é para ajudar o pessoal que vai para outros países. Então tem toda essa questão. E outra ajuda coisa, humanitária. Ajuda humanitária, é verdade, eu troquei a palavra. E outra coisa interessante, as publicações, todas as publicações, as bíblias, os livros, tudo é gratuito. Você não precisa pagar por nada. Você quer uma bíblia? Vá lá e peça. Se não tiver, eles pedem para a fábrica manda a remessa e você tem a sua bíblia. Você não precisa comprar nada, 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 nada. Tudo é doação. Só uma perguntinha para você que está assistindo esse vídeo. Quanto é que custou a sua bíblia? A sua harpa cristã foi quanto? Esses CDs de música que vocês usam nos ensaios, que às vezes é pirata, mas quando você compra um original, quanto que é? Pois é, lá a gente não precisa dessas coisas, porque a organização é tão grande que já tem as músicas, tem as publicações, e publicação, gente, é igual a revista da escola dominical. Sabe a revista da escola dominical? Quanto que ela está custando? Deixa um comentário aí, quanto que ela custa uma revista da escola dominical? Lá é de graça. De graça sim, né? Porque muitas pessoas praticamente doam a sua vida para fabricar essas coisas. Há pouco tempo atrás a gente viu duas moças de lá que foram para Moçambique como missionárias, passaram 2 meses lá. 3 meses. 3 meses. Então, ou seja, é muito suor, é muito sangue derramado, é muita luta, é muita garra, é muita dedicação. Então não é exatamente de graça. Logicamente que se você tá lá no Salão do Reino, você precisa de uma Bíblia, tá lá a Bíblia. A publicação tá lá. Eu estou falando que é de graça porque você não tira dinheiro do seu bolso e fala assim, eu quero comprar essa Bíblia. Não é isso que acontece. Então esse vídeo já está até ficando um pouco longo, mas resumidamente a gente tem muito mais coisa para falar. Se você até quiser, a gente continua o vídeo em outro vídeo. Mas resumidamente são essas as coisas que a gente viu no Salão do Reino e que a gente admira muito. Carinho, dedicação, realmente palavra. Ninguém chega obrigando você a fazer nada. Ninguém fica dizendo, você não pode usar determinada roupa. É Bíblia, gente, é Bíblia. E é o tempo todo Bíblia. Eu falo assim, mas eu não concordo com essa doutrina. Não concordo. Eu era evangélico e lá me ensinaram de outro jeito. Ele, você não concorda com as Testemunhas de Jeová? Eu falei, eu não concordo com as Testemunhas de Jeová. Não, querido, mas é a Bíblia que está falando, não somos nós. Para tudo eles sempre explicam alguma coisa baseada na Bíblia, não tem essa. E principalmente a questão de se doar tanto para a obra de Jeová, quanto também para o seu irmão. Então é isso, a gente vai aí finalizar esse vídeo. Se você quiser que a gente continue o assunto, a gente continue em outro vídeo. Espero que você tenha matado um pouco da sua curiosidade. Muita gente acha que eles mudaram a Bíblia, que as publicações deles valem mais do que a Bíblia, que eles são malucos e tal. Mas é a única coisa que eu peço para você fazer, você que é cristão, você acha que você é cristão, que você tem o amor de Cristo, então pelo menos faça como Jesus fez. Pare um pouco, ouça um pouco, seja tardio em falar e seja rápido em ouvir, como está escrito na Bíblia. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, deixa um comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.